Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus, da equipe espiritual Paz e Luz, que daremos início a mais uma live. Hoje, com o super convidado, o Babalorixá Isaías de Obaluayê. Ele veio aqui, nosso super convidado, vai falar sobre o Candomblé, essa religião maravilhosa, vai trazer todos os conhecimentos que ele tem. Então, como a gente sempre pede, a participação de todos. Mande suas dúvidas, perguntas. É muito importante a participação de todos para a gente entender melhor essa religião, tá? Então, a participação de todos é fundamental. Eu vou adicionar aqui o Edu e o Pena também, já para a live, que é o Isaías, que estará aqui nos prestigiando na noite de hoje. Então, gratidão a todos que já estão online aqui, mandando seu boa noite. E falar em estar online, já está online aqui Pena e Edu. Boa noite, meus queridos, sejam bem-vindos. O nosso convidado já está online aqui, nós vamos adicionar ele depois que vocês derem a boa noite. Já vamos adicionar hoje um tema super importante, vamos falar sobre o Candomblé, essa religião maravilhosa. Vamos desmistificar tudo isso para as pessoas que não conhecem a religião do Candomblé, como funciona, como é feito. E hoje, nada melhor que trazer um especialista no assunto. Boa noite, Pena e Edu. Boa noite, Rômulo, Pena. Meu som tá legal aí? Tudo em ordem. Maravilha. Boa noite a vocês, boa noite a todos que estão com a gente. E realmente, né? Hoje é uma noite muito especial e mais um aprendizado que o Papo de Amigos vai trazer para todos hoje. Boa noite a todos. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Salve aí todo mundo, uma boa noite a todos. Estamos aqui de novo, estão me chamando de canarinho aqui já. Isso que eu ia ler o comentário agora, hein, Pena? Realmente, a Terezinha falou que você está parecendo um canarinho. Mas vamos lá, uma ótima noite a todos. E vamos na nossa live aí, atender o nosso Babalorixá, ver o que ele tem para nos ensinar. Exatamente. Eu vou pedir a todos, como sempre, que façam suas perguntas, né? Que façam, tirem suas dúvidas, o que é muito importante para a gente poder tocar a live, né? A gente traz várias pessoas de várias religiões para a gente, cada vez mais, a gente aprender, estar sempre aprendendo, né? Eu vou adicionar o nosso convidado aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Isaías. Vamos lá, mandei o convite para ele. E aí a gente vai trazer ele, né? Para desmistificar, para ensinar as pessoas, mostrar o que realmente é o Candomblé. Assim como nós fizemos, né? Com o Banda, né? Nós trouxemos aqui o nosso convidado e foi um sucesso a live. As pessoas tiraram suas dúvidas sobre a religião, tiraram suas dúvidas sobre tudo, né? Então é muito importante sobre isso, né? Tá ao contrário o negócio. Aí, agora sim. Boa noite, Isaías. Boa noite. Seja bem-vindo à nossa live do Papo de Amigos. Desde já, vou agradecer a você por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje para falar com a gente, para trazer os ensinamentos do Candomblé, para a gente aprender um pouco mais sobre essa religião maravilhosa que é o Candomblé e realmente trazer de verdade o que é o Candomblé, porque as pessoas, quando não têm conhecimento, costumam julgar, né? As religiões matrizes africanas têm muito preconceito. Nós já trouxemos aqui um sacerdote de Umbanda, né, o Murilo, que esteve aqui com a gente. E hoje, claro, nós trouxemos um Babalorixá, que é você, tá aqui. Eu vou passar a palavra a vocês aí. Se apresenta, fala um pouquinho de você, fala sobre o seu terreiro, faz uma introdução para as pessoas te conhecerem, há quanto tempo você está na religião. Seja bem-vindo, uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos que também estão assistindo essa live. Meu nome é Isaías, Babalorixá Isaías. Eu sou iniciado desde os meus 18 anos de idade. Eu estou com 58, vou fazer 59 agora. Então, uma trajetória assim
já bem antiga, né? Eu fui expulso da minha casa com 14 anos de idade por conta da religiosidade. Meus pais são testemunhas de Jeová e até hoje não aceito. Meu pai já faleceu, existe a minha mãe ainda, né? Meu terreiro se localiza na cidade de São Carlos, porém, fica na rodovia que liga São Carlos a Ribeirão Preto, né? No quilômetro 264. A Engenheiro Tales de Lorena Peixoto Júnior e a chácara é Chácara 30, né? Sou de Candomblé, sou de Queto, da nação Queto. Meus 14 anos eu tomei no Axé Pavuna, no Rio de Janeiro, e hoje eu estou com o Pai Bira, né, que me ajuda bastante, é meu braço direito lá em casa, né, sem contar os meus filhos, meu Logan, os filhos de santo que ajudam bastante, né, e nós temos, assim, um calendário anual, com vários toques durante o ano todo. É isso. Muito bem, eu vou passar a palavra para o Edu e para o Pena para já a gente iniciar e depois nós vamos começar com as nossas perguntas e a gente vai tocando a live aqui, esse bate-papo agradável. Vocês viram a experiência do Isaías, né? Iniciou aos 14 anos, né? 18. Foi expulso. 18, né, Isaías? Com 14 eu entrei na Umbanda. Foi expulso da casa pelos pais que não expulso com 14. aceitavam a religião dele, o quanto é importante a gente esclarecer, não ter preconceito nenhum com questão religiosa, com questão de política, com questão, né, de raça, cor, questão de opção sexual, o quanto Orientação. É importante isso, quanto é importante a gente colocar em prática a lei de amor e caridade ensinada pelo Mestre Jesus. Edu e Pena, a palavra está com vocês. Senhor Isaías, uma boa noite, seja bem-vindo ao nosso papo de amigos. O senhor já me trouxe uma coisa que me satisfez, assim, logo de cara. O que foi? O senhor falou do senhor e falou das pessoas que trabalham com o senhor com o maior carinho, né, como um filho mesmo, né? E isso é que faz um chefe ter um líder, vamos dizer assim, vamos trazer para uma linguagem mais atual, né? O líder hoje, quando ele quer direcionar todo o aprendizado ou as benfeitorias da sua empresa, vamos pensar assim, ele tem que ter a equipe com ele, né? O senhor foi profundo em salientar cada pessoa. Eu acredito e tenho certeza que o senhor, assim, de verdade, já me transpareceu para mim, Eduardo falando, Silvio, o senhor está calmo, tranquilo, o senhor passa isso para nós. Então, a noite vai ser muito agradável, parabéns só pelas primeiras palavras do senhor. Seja bem-vindo e vamos tocar a live e vamos tirar as dúvidas mais para frente. Muito obrigado. Senhor Babalorixá Isaías, um grande prazer conhecê-lo, uma grande honra tê-los aqui, junto novamente aqui conosco. E a gente não quer somente o que o senhor tem para trazer do Candomblé, a gente também quer o seu axé, e a gente sabe que o senhor não está sozinho. O senhor também está vindo aí com o seu orixá de frente, o nosso pai Obaluaê, que tanto que vai congressar todo mundo aqui, né? Deixar o seu axé e o seu ponto positivo para todos nós. Obrigado. Seu Isaías, para a gente iniciar, já tem algumas perguntas, nós vamos ler as perguntas já, deixando uma boa noite a todos, um abração. Dona Sônia, a Sueli, a Terezinha está aqui com a gente, já tem mais de 21 pessoas online com a gente. Então eu gostaria de passar para o senhor com a seguinte pergunta. Para a pessoa que não conhece o Candomblé, que não tem conhecimento algum, o que o senhor poderia falar sobre o Candomblé? O que é o Candomblé? Como é feito os cultos de Candomblé? Quem pode participar? Se criança pode participar? Pessoa de idade pode participar? O que seria o Candomblé para os nossos amigos entenderem o que é essa religião maravilhosa? Então, desmistificando o Candomblé, né? Primeiramente eu quero dizer assim, ó, que infelizmente eles pintaram do Candomblé uma coisa do mal, né? E não é nada disso. A gente desconhece o que é diabo, né, gente? Porque a gente não é cristão. Nós somos candomblesistas, a gente cultua orixá, né? Então a gente desconhece. Eles ligaram o diabo a Exu, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Candomblé é acolhimento. A gente cultua todos os elementos da natureza, né? E a gente acolhe todas as pessoas
que precisam estar com a gente por algum motivo. Motivo esse: problema de espiritualidade, problemas psicológicos, problemas de rejeição, né, que a família às vezes manda embora, né? Então a gente acolhe todo tipo de pessoa, né? Sem discriminação de cor, raça, sexualidade. Nós acolhemos todos, a gente sempre está pronto a ajudar, né? É isso, né, que é a nossa força maior da espiritualidade, é ajudar o ser humano a se encontrar, a manter o seu equilíbrio, né, a voltar para o seu eixo, porque às vezes a gente sai do nosso eixo e a gente não sabe voltar. Então a gente traz a orientação da espiritualidade, o nosso saber, da ancestralidade, né, que candomblé se aprende de tradição de família, não se aprende pela internet, né? A gente veja coisas básicas, né, e coisas absurdas também pela internet, né? Mas candomblé é tradição, né? É segmento familiar, né? O mais velho passando para o mais novo, né? Então a gente acolhe desde a criança ao idoso, né? E com uma diferença, que a gente assim tem o maior respeito pelos nossos mais velhos, né? Os nossos mais velhos são mais queridos, são mais respeitados. Não pode haver falta de respeito com o seu mais velho, né? Então a gente já começa por aí a nossa educação, né? É uma tradição de família isso. Muito bem explicado já, num breve resumo, né? Quantas coisas importantes o senhor Isaías trouxe para nós aqui, né? O acolhimento, a caridade aplicada a todos, né? Você viu que eles acolhem a todos. Ele não falou, pode ir qualquer pessoa de outra religião, sem religião, não tem idade, não tem nada. Você chegou num terreiro de candomblé, você é acolhido. E são vários os problemas que hoje as pessoas procuram nos terreiros, né? Como ele mesmo diz, problemas emocionais, às vezes problemas financeiros, problemas espirituais, o quanto a gente vê dentro dos centros espíritas, dentro dos terreiros de Umbanda, né? Então, assim, é muito importante essa introdução já que ele fez no assunto, né, do candomblé, porque é muito mal entendido, é como ele disse, que lá não tem diabo, lá ninguém faz mal, ninguém faz trabalho para alguém morrer, para tirar pessoa de alguém. Então é muito importante quando a gente faz uma live dessa e traz uma pessoa que tem o conhecimento, como ele disse, candomblé não se aprende no Google, gente, não se aprende no YouTube, tá? Depois o Pai Isaías pode falar quantos anos ele tem dentro do candomblé, só para vocês verem que nós trouxemos uma pessoa que tem o conhecimento, né, do que está falando, né? Como o Eduardo mesmo já disse na introdução, ele falou sobre os filhos da casa, o quanto é importante cuidar dos filhos da casa, né? E já baseado nessa afirmação, Isaías, a Terezinha fez a seguinte pergunta aqui para a gente, uma curiosidade. Ela perguntou, vocês vivem em comunidade? Alguns filhos convivem direto com o Babalorixá? Foi essa a pergunta da Terezinha. Nem todo mundo consegue a convivência, né? Por conta do trabalho, por conta da distância, por conta da condição financeira, né? Mas eu tenho uma grande turminha que sempre está presente junto com a gente, porque é o que eu disse mesmo, candomblé se aprende na prática, né? Na convivência, na vivência, né? Então as pessoas que têm mais condições de estarem próximas, elas estão próximas. Às vezes a gente tem alguma função na casa, a gente coloca no nosso grupo, né? As pessoas que têm condições de vir, né, no dia de uma função da casa, né? Aí a pessoa vem, porque é um aprendizado e também é se doar para o outro, né? Exato. Porque quando você foi iniciado, ou quando você tomou um bori na casa, as pessoas se doaram para você. Então é o momento de você se doar para o outro, né? Então a gente faz, às vezes, algum sacrifício, né? No outro dia de manhã tem que ir trabalhar e às vezes a função ela vai até tarde da noite, né? E no outro dia você vai trabalhar com sono, né? Mas você quer estar ali presente, porque você quer sentir aquela energia,
Você quer estar presente junto com a sua família, quer estar presente com os acontecimentos, com os aprendizados, né? Então, a gente tem, sim, muita gente que vai, segue a gente. É uma época a gente chama uma turminha, outra época chama outra turminha, porque às vezes é uma coisa pequena, não dá para chamar todo mundo numa função pequena. Entendi. Edu, quer começar com a pergunta? Edu, tem alguma pergunta já para o nosso convidado hoje? Tenho sim, Romulo. Assim como quando a gente teve aqui o Murilo com a gente, eu fiz a pergunta para ele e vou fazer para o senhor Isaías. Senhor Isaías, o senhor falou dos filhos da casa, da ajuda na casa. Nós sabemos que não é fácil ter esse segmento, né, de estar presente, de estar aprendendo. Como é para o senhor, com toda essa experiência que o senhor me transpareceu a 5 para todos, cuidar desses milindres na casa? Todos falam, tem milindres? Tem. É difícil, assim, em 2 minutos, em poucas palavras, o senhor me passar isso. Mas isso tem, e lidar com isso no dia a dia, tenho certeza que não deve ser fácil. Mas a paz que o senhor está aí, o senhor tem, acho que, uma flexibilidade de cuidar com isso, é o que o senhor me passa. Então, o senhor gostaria do senhor, porque muitas casas precisam de pessoas com essa flexibilidade, com essa tranquilidade e com esse equilíbrio de estar na rédea. Então, eu acho que falta isso. Tem muito milindres, e muitos querendo acertar, e não é ele que tem que acertar, é o pai da casa, é o chefe da casa. O senhor entende dessa forma? Existe isso? Isso mesmo, existe. Onde há grupo de pessoas, vai existir milindres, né? Porque são cabeças diferentes, grau de espiritualidade diferente uma da outra. Então, vai ter, sim, milindres. O que a gente aconselha, e sempre oriento dentro da minha casa, que a primeira atitude que a gente tem que tomar, é a primeira atitude que você tem que tomar na sua vida inteira, não é só dentro de uma casa de candomblé, não. Alguém veio falar para você mal de um fulano, para que você vá lá levar para esse fulano essa maldade. Vai ferir essa pessoa, certo? Você foi mensageiro de uma dor. Então, quando alguém vier te trazer qualquer situação, você tem que dizer, olha, peraí, se você está achando que eu vou levar para o fulano, eu não vou fazer isso, porque eu não vou ser mensageiro de dores para as pessoas. Eu não vou ser mensageiro de sofrimento. E mais, o que você está me dizendo não vai somar nada na minha vida. Então vamos parar com essa conversa por aqui? Eu quero te dizer uma coisa, que a partir de hoje, tudo que você quiser conversar comigo sobre você, eu estarei presente na sua vida para poder te auxiliar no que eu puder, desde que não me prejudique. Mas esse tipo de conversa eu não quero que você traga mais para mim. Você pode ter certeza que nunca mais essa pessoa vai trazer qualquer desconforto para a sua vida. Se você tem que falar alguma coisa, traga para o seu babalorixá, para a sua ialorixá, no particular, que ele que é responsável pela casa, que vai auxiliar naquela situação, ele vai ver meios na espiritualidade para poder solucionar aquele problema, porque eles existem e são muitos dentro de uma casa de candomblé. Dentro de qualquer segmento que tenha muitas pessoas. Não é fácil, não é brincadeira. A gente tem que ter jogo de cintura para poder levar. Porque são pessoas com cabeça super diferente uma da outra. É trabalhoso. Muito bem. Pena, lembrando que nós vamos, já em breve nós vamos ler as perguntas, tá? Das pessoas, tem bastante perguntas. Peninha, pode fazer a pergunta. Senhor Babalorixá, nós sabemos que o candomblé, ele vem de uma raiz africana, do povo Nagô, do povo do Congo, e trouxe toda a sua magia, o seu mistério, como era feito lá no povo africano. E aqui, quando chegou, ele encontrou uma barreira enorme, várias, mas encontra até hoje. Então, eu queria que o senhor explicasse como o senhor vê o candomblé, porque o candomblé é cultuado nos orixás, mas nós sabemos que temos Olorum. E como que o senhor pode explicar? O candomblé seria uma religião politeísta ou monoteísta?
Eu gostaria que você me explicasse o que é isso, porque eu não sei o que é isso que você está me falando. Monoteísta é aquele povo que só cultua um Deus. E politeísta cultua vários Ah, deuses. entendi. Eu sou uma pessoa muito simples, eu sou bastante sincero. Então, quando eu não souber, eu vou pedir para vocês me explicarem. Então, nós somos uma religião que cultuamos vários orixás, né? São 16 orixás que a gente cultua, né? A gente não cultua um único orixá. Na África, eu tenho um tio, né, que foi pesquisador, que foi Altair de Togum. Ele tem livros publicados, se vocês quiserem, pode lerem o livro de Altair de Togum, que vocês vão ver. Na África, o povo que cultua o Baluaê só cultua o Baluaê. O povo que cultua Xangô só cultua Xangô. O povo que cultua Inhaçã só cultua Inhaçã. Aqui no Brasil, não é o candomblé da África, é o candomblé do Brasil. Por quê? Vieram povos de todas as regiões da África. E esses povos, cada um cultuava um orixá. Então, foi feito um acordo com as matriarcas, né, do axé da época, para que a gente cultuasse todos os orixás numa única casa. Então, todas as casas cultuam todos os orixás. Nós não trazemos separação de orixá. Até porque, né, os nossos antepassados, né, os nossos ancestrais, eles tiveram, o povo de Angola casou com o povo de Queto, o povo de Queto casou com o povo de Jeje, e aí foi indo, foi misturando tudo. Então, hoje, quando a gente senta um orixá na cabeça de um iaô, às vezes a gente tem que sentar a família inteira por conta dessa mistura que teve. Então, ó, eu sou do Baluaê, mas eu sou de Obaluaê com Oxum. Oxum também existe no meu Ori, né? Aí eu tive que sentar Nanã, porque Nanã é a mãe que deu vida ao Baluaê. Aí eu tive que sentar e Iemanjá, porque Iemanjá foi quem criou, Iemanjá quem curou as feridas de Obaluaê. Aí eu sentei o Xumaré, porque o Xumaré é irmão de Obaluaê. E aí por diante, né? Aí eu sentei o Sangue, porque eu tenho uma casa de candomblé, então eu preciso sentar o Sangue. Eu sentei Ogum no portão, porque eu preciso ter Ogum no portão. Então aí tem outros poréns aí que se misturam. Mas é por aí. Muito bem. Senhor Isaías. Excelente explicação, né? Bela Eu vou explicação. fazer mais uma pergunta, posso? Pode fazer ver. mais uma pergunta? E eu queria saber por que o candomblé é tão discriminado. Não só o candomblé, mas todas as religiões que vêm aí de matrizes africanas, elas são muito, muito discriminadas. Eu tenho uma tese, sabe, do Balorixá. A minha tese é o seguinte, que hoje em dia nós somos frutos de reencarnações passadas. E hoje, muita gente que está encarnado aqui são mais escravagistas do que propriamente os abolicionistas, né? Por isso que existe tanta discriminação. Como é que você vê isso? Então, eu vejo assim, ó, nós fomos criados e doutrinados pelo cristianismo, né? Por quê? Até os indígenas, né, no Brasil, eles foram catequizados, né? Então a Igreja Católica, ela foi predominante, né? E aí depois que isso foi desmistificando, né, candomblé se tocava naquela época às escondidas, né? Então, quando chegavam os senhores, donos de engenho, que iam lá, que estavam com os atabaques tocando, eles viam que os senhores vinham vindo, eles já colocavam Nossa Senhora da Aparecida lá em cima do altar, São Pedro, São João. O que vocês estão fazendo? Nós estamos louvando o santo de vocês. Então, por isso que, a partir daí, eles pararam de pegar no pé do pessoal que era de candomblé, de tocar, né? Os atabaques, deixaram cultuar. Depois, precisou-se fazer as escondidas. A gente tinha que fazer candomblé nas madrugadas, né? Porque, às vezes, a gente tocava candomblé e saía, ia até preso, né? A gente era considerado bruxo, né? Mandava queimar. A Igreja Católica mesmo mandava queimar a gente,
né? Então, assim, olha quanta coisa, né? Os nossos antepassados tiveram que passar, né? Então, para mim é isso, né? Eu acho assim que foi muito sofrimento, né? Eu acho que é uma religião de resistência, né? Uma religião, ela resistiu até hoje e está aí, né? Está em ascendência, está em crescimento. Nós moramos numa cidade, eu moro, né? Eu tenho casa aqui em Araraquara e o terreiro pertence a São Carlos. Mas aqui em Araraquara, só esse ano nós inauguramos 2 prédios para religiões de matrizes africanas. Hoje foi a inauguração de um deles, né? Então, assim, a gente tem um governo que dá apoio, né? Que abre as portas para a gente, né? Mas nós temos lugares que têm muito sofrimento ainda. São Carlos, por exemplo, né? Agora há pouco tempo, o terreiro foi acabaram com o terreiro, né? Deu reportagem, né? É muito triste a gente saber que ainda existe isso, né? Nós temos facção no Rio de Janeiro que se dizem cristão, né? E que eles abominam o candomblé, que você não pode entrar na área deles. Se você entrar, você é obrigado a fechar, porque eles não aceitam você lá. E não tem lei que faça ser diferente, né? Olha que existe leis no Brasil, que a gente luta, né, para conseguir melhorar a nossa vida, né? Porque nós vivemos num país laico que deveria ser cultuado qualquer tipo de religião, e não é isso ainda que a gente encontra, né? A gente tem muita dificuldade. Exatamente. A intolerância religiosa presente até hoje. Até os dias de hoje é inaceitável esse tipo de conduta, não respeitar, né, as religiões, né? Como você mesmo diz, recentemente em São Carlos, eu lembro dessa matéria, acabaram com o terreiro, quebraram todas as imagens, né? Mas aí, tem muitas perguntas, gente, nós vamos ler todas as perguntas, tá? Tem bastante perguntas, mas agora eu vou fazer também a minha, e depois nós vamos passar para as perguntas de todo mundo aqui. As pessoas estão bastante curiosas, fazendo bastante perguntas. Mas aí, eu vou tocar num assunto que é um pouco, eu não sei se é polêmico, mas é falta de conhecimento das pessoas, mas é algo que eu acho que eles pegam um pouco mais pesado da parte do candomblé, sobre o sacrifício de animais no candomblé. Nós sabemos que na Umbanda não existe o sacrifício, né? Eu sei que no seu terreiro, eu acho que o senhor me falou que não trabalha com sacrifício de animais. Qual Trabalho, claro. Qual é a simbologia? Explicar para as pessoas o que é o sacrifício dos animais, para elas entenderem o que realmente a religião de candomblé faz com o sacrifício dos animais. Por favor, porque isso é um tema que as pessoas têm muita curiosidade, é muito polêmico, e nada melhor que uma pessoa de conhecimento para explicar para a gente. É tão polêmico que, alguns anos atrás, eu tenho uma irmã lá em Jabuticabal, que tem um terreiro, a casa estava em função, estava com o iaô recolhido, os policiais vieram por denúncia, cataram todos os cabritos que tinham lá para fazer o sacrifício e levaram presos os cabritos. E ela teve que pagar uma multa ainda, porque estava com cabrito lá dentro da cidade, né? Então, assim, olha que absurdo, né? O sacrifício que a gente faz, o cristianismo também se fez, né? A Igreja Católica, antigamente, né, na época de Cristo, também fazia seu sacrifício. Então, assim, nós somos, eu acho que, para mim, eu acho que é histórico isso, a religião mais antiga do mundo é o candomblé, é a África, né? Então, é a maneira que a gente tem de cultuar o orixá. E o alimento, que é a carne, ele vai servir as pessoas da casa que passam necessidade. Ele vai servir para o dia da festa, porque a gente prepara toda aquela comilança para o pessoal se alimentar. Então, a gente mata a fome das pessoas ainda, né? Então, assim, por que matar a vaca lá no frigorífico pode? Por que a gente não pode alimentar os nossos, a gente fazendo a matança? Qual que é a diferença do mercado financeiro e o mercado religioso? O mercado financeiro pode, porque tem dinheiro,
O mercado religioso não pode porque a gente está matando a fome de quem precisa. Então, assim, hoje, existem leis que nos protegem, a gente pode cultuar a nossa religião, sim. Existem leis que nos protegem, que se a gente estiver num lugar da natureza, os policiais têm que nos proteger. Não é eles saírem com a gente nas costas, como foi feito muitas vezes. Então, tem que ter orientação para esses policiais, eles terem conhecimento das leis que existem. Nós, candomblessistas, a gente tem que vestir a nossa camisa, né? Vestir as nossas vestes e a gente lutar pelos nossos direitos, né? Os nossos ancestrais, a cada vitória que a gente tem, eu pode ter certeza que eles vão estar de pé nos aplaudindo, porque assim, foram muitas coisas que eles passaram, né? Vocês acham que era bacana eles fingirem que estavam cultuando o santo da Igreja Católica? Não. Hoje, por exemplo, eu tive um dos filhos de santo que vai ser padrinho de uma criança, de um amigo que não é religioso. E esse amigo quis ele de padrinho, ele e a esposa. Eles foram lá na paróquia para fazer o curso, né? Porque tem que fazer um curso de batizado. Pois o cara que faz o curso disse, se tiver alguém que é de candomblé, de umbanda, não é bem-vindo. Porque vocês têm que batizar os seus nas religiões de vocês. Ele precisou ficar lá. Porque ele não estava batizando alguém que era da nossa religião. Então, olha cada coisa que ainda a gente tem que passar, isso causa dor, né? Então, eu acho que as pessoas deveriam ser mais abertas, né? Ó, você está batizando alguém que não é da sua religião, quer vir aqui na igreja dos crentes no dia do batismo? Pode vir. Você quer batizar alguém na igreja católica e você não é da igreja católica? Pode vir, vamos batizar. A gente deveria fazer essa laicidade funcionar, né? De fato, né? Para que a gente tivesse menos tristeza, menos sofrimento. Já chega tudo que os nossos ancestrais passaram, não é? Exatamente. Muito bem explicado, Isaías. É um absurdo essa informação que você passou, né? Eu acho... Nossa, eu achei que fosse... Agora você falou foi recente, né? Como não é bem-vindo, né? Jesus acolhia todos, né? Sem escolher religião, sem escolher raça, sem escolher nada. E hoje é que as religiões se tornaram coisas dos homens, né? Esqueceram a parte espiritual, a parte de Deus, a parte de Jesus, e os homens começaram a colocar regras dentro das religiões. É muito triste, realmente. Recentemente, não, faz uns aninhos, uma mãe foi presa porque ela raspou o cabelo da filha eu não sei o nome exato, Isaías, vocês podem falar para a gente. Isso, na iniciação da moça, era uma criança, uma jovem de 17, 14. Olha que absurdo, né? Quiseram tomar até a guarda da mãe, só que depois foi julgado, o juiz colocou procedente, que a mãe tinha todo o direito, era uma liberdade religiosa que estava acontecendo, mas até isso, né? Até isso as pessoas vão contra algumas religiões. Isaías, eu vou ler. Pena, eu vou pedir para você dar uma boa noite a todos que já entraram aqui na live. Enquanto isso, eu vou voltar aqui nas perguntas. Tem bastante perguntas para a gente ler aqui para o Isaías. Só uma colocação, posso? Em cima do que o senhor Isaías falou, que esse filho da casa dele foi convidado por um pai e por uma mãe para batizar o filho. Então, olha a importância desse rapaz para os pais desse filho, que vai ser o padrinho, se o pai faltar, ele vai ser o pai, ele vai cuidar, ter a responsabilidade. Se os pais escolheram ele para ser padrinho do seu filho, por que esse rapaz, a igreja ou a má informação deixa tudo isso acontecer? Sabe? Então, revolta, né? Porque a escolha dessa pessoa, da casa do senhor Isaías, para ser padrinho, foi escolhido pelos pais da criança. Gente, vamos pôr a cabeça para pensar, vamos ser mais transparentes, vamos ser mais objetivos. É triste, viu? Só queria fazer essa colocação só. Muito bem, Eduardo. Pena, por favor, lê os nossos amigos que estão online aqui acompanhando a gente. Eu vou fazer mais duas
duas coisas aqui. Primeiro, falando sobre o sacrifício dos animais, existe uma lei já dentro do Brasil, que é a Lei 494-601, que elas aceitam o sacrifício de animais para fins religiosos. Tá? Segundo recado, eu queria dar um alô para o nosso querido amigo Marcelo Teroca, que todo sábado ele Verdade. Muito bem fala da nossa lembrado, Pena. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. E falou, agora sábado falou até do nosso Babalorixá que havia aqui também, sobre o nosso assunto. E o Marcelo está lançando um livro agora, dia 24/11, que o nome é bem sugestivo. A Arte da Coincidência e o Código Depurado da Essência. Bonito, né? Lembrando ele vai vir aqui falar com que ele faz o programa na rádio Uniara FM, não é isso, Pedro? Uniara, isso. Do quintal ao municipal, todas sábados, das 10h30 às 11h30. Abração para ele. Isso. E agora o recado aqui para todos os nossos amigos que sempre estão aqui conosco, várias religiões aqui hoje, né? Todo mundo muito bem sintonizado com a graça divina, né? A Terezinha, a Leninha, o Oswaldo, a Fátima, a Fulana, a Gia, a Jacira, a Elisa, o Serginho, Fátima Santos, o Alberto, o Flávio, o Márcio Oliveira, a Luísa Andrade, a Maria Jacira, a Jacira Leão, a Rosana Simeonato, a Gláucia, a Maria José, o Bonani, João Carlos, o Luan, Sueli, a Dona Sônia, a Rosemary, Fran, a Marisete, o Cleiton, a Rô Soares, o Marco, Daniela, o Moacir, Sofia, o Schmidt, o Valdir, Silvia Rossi, Araújo, o Cláudio Garcia, o Teixeira e a Mari Pereira, que foi a última que entrou. E entrou o Matheus agora aí, ó. Bem-vindo ao Matheus também. Muito bem. Então, nós mandamos um abraço a todos. Tem bastante gente na live hoje. Nós vamos ler todas as perguntas. Pai Isaías, eu vou ler duas perguntinhas aqui para a gente já ir colocando em ordem aqui para a gente fazer todas as perguntas. Tem uma pergunta também muito interessante que foi feita aqui. Eu vou ler primeiro aqui a pergunta da Terezinha, tá? Ela fez bastante perguntas aqui conforme o senhor foi fazendo as explanações. Então eu vou ler 3 perguntas dela. Você faz um resumo bem breve, tá, Pai Isaías? Para dar tempo para a gente ler de todo mundo. Então ela perguntou assim, uma das perguntas: como que o candomblé vê o Cristo? Como que Cristo é visto pelo candomblé? Foi uma das perguntas que ela fez também. Deixa eu ver a outra aqui que ela fez. Ela perguntou se existe dízimo no candomblé, assim como nas igrejas evangélicas e tal. Tem outra pergunta aqui dela, deixa eu ver aqui, só um minutinho. E ela perguntou se o candomblé se mistura com a Umbanda. De uma forma bem resumida, essas 3 perguntas dela. Olha, o Cristo para a gente, ele não tem significado, né? Assim como o Buda não tem significado. Então, assim, cada cultura religiosa, né? Para nós, a gente cultua Oxalá, que é o Pai Criador de todas as coisas. E a gente cultua Oxalaguian, que é o Filho, né? Então, nós cultuamos o Pai e cultuamos o Filho, mas para nós é Oxalá e Oxalaguian, né? Dentro do candomblé, a maioria das casas, a gente pede uma taxa de contribuição. Lá na minha casa, a gente pede uma taxa de contribuição de R$30 mensais. Né? Então, nem todo mundo, às vezes, tem condição. Então, mesmo aquela pessoa que não tem condições, não tem problema algum. Ela vai continuar frequentando a casa. Tá? Não, no candomblé a gente cultua energias da natureza. A Umbanda é espiritismo, ela cultua espírito. Né? Então, não tem a ver com o candomblé. Eu cultuo na minha casa espiritismo porque eu venho da Umbanda. Então, eu nasci na Umbanda com 14 anos de idade, fiquei dos 14 aos 18. Então, eu cultuo o seu tatacaveira, eu cultuo o seu pena branca, eu cultuo o seu boiadeiro. Então, eu tenho algumas entidades que eu ainda cultuo, porque eles é que me ampararam antes de orixá nascer na minha cabeça. Né? Então, eu não deixo de cultuar. Mas o candomblé puro mesmo, ele não tem esse espiritismo. Tá? Muito bem. Eu vou ler uma outra pergunta aqui do Marco Aurélio. Ele colocou assim: boa noite.
Exu, na concepção umbandista, é um guardião e agente do karma. Porém, no candomblé, fala-se que ele é o mensageiro dos orixás. Na sua visão, enquanto babalorixá, qual a função exata do Exu? Então, Exu dentro do candomblé é o Exu Bara, ele é um orixá, igual todos os outros orixás. Tá? Ele é um mensageiro, sim, e tem vários Exu. Né? Agora, dentro da Umbanda, Exu é cultuado como espírito, né? Como o seu Tata Caveira, por exemplo. Eu cultuo o seu Tata Caveira, eu tenho ele sentado lá em casa, né? Mas ele é espírito, ele também é um mensageiro, só que ele não é orixá, tá? Ele é um espírito que viveu na Terra, que teve a sua história de vida e que hoje ele vem para auxiliar ainda as pessoas que precisarem dele, né? Com o seu saber, né? Para poder amenizar aquele sofrimento que a pessoa está passando, para poder auxiliar as pessoas no que precisam. Tá? Agora, depende da maneira que você vai utilizar esse Exu também, né? Exu Bara, ele não tem incorporação na gente, a não ser que você é de Bara, que você carrega esse orixá como dono do seu ori. Porque ele não tem passagem no nosso corpo. A gente só cuida dele. Muito bem. A Terezinha também fez uma pergunta, se existe algum livro, Pai Isaías, que a pessoa, por exemplo, que quer se aprofundar, entender mais sobre o candomblé, se existe algum livro de apoio que as pessoas possam entender tudo isso melhor. Então, Altair de Togum é um dos livros, né, que foi um pesquisador. Nós temos Pierre Berger também, né, e hoje a gente tem outros pesquisadores, né, de renome também, né, que hoje são seguidos, né. O Pai Bira, por exemplo, ele sempre faz live, né? Quem quiser acompanhar o Pai Bira, ele sempre faz lives trazendo orientação sobre vários temas dentro do nosso culto religioso. Pode seguir, procurar o Pai Bira no YouTube, Bira de Ogum. Muito bem, então mais uma dica. E tem mais uma pergunta, tem várias perguntas aqui, vamos colocar em ordem. Bastantes pessoas, né, do seu terreiro, Isaías, está aqui te saudando, dando boa noite a todos. Uma participação imensa do pessoal, mandar um abração. O Matheus também entrou aqui e falou, Pena, você é sensacional, né? Colocou aqui. Deixa eu ver, tem uma pergunta da Leninha aqui que eu queria ler, peraí. Ela fez a seguinte pergunta, pai. O que o candomblé pensa da reencarnação? Então, para nós é assim, ó, a gente que é de candomblé, e passa por todas as obrigações, né, com o seu cumprimento das suas obrigações. Para a gente, essa pessoa que foi um bom sujeito na Terra, teve uma boa passagem para o bem, né? É lógico que a gente não é perfeito, a gente tem erros, mas que não tenha tanto erro pesado, ele não passa pelos julgamentos, né? Ele já vai para o reino do Orum, que é o reino do céu, então ele herda o reino do céu. Agora, as outras pessoas que não foram muito boas, que às vezes não conseguiu cumprir as suas obrigações religiosas, então essas pessoas, elas passam pelo julgamento, e às vezes ela pode vir para a reencarnação. Muito bem, então esse é o pensamento do candomblé a respeito da reencarnação. É muito assunto, é muito importante, é muito extenso. Claro que nós vamos ter que trazer o Pai Isaías novamente na nossa live. Uma só vai ser impossível a gente tirar todas as dúvidas, porque é muito extenso. Tem uma outra pergunta aqui, Pai Isaías. Deixa eu achar aqui que eu corri aqui. Deixa eu ver quem que fez a pergunta, para a gente colocar em ordem todas as perguntas também das pessoas, para a gente não deixar para trás, para a gente... colocar, deixa eu ver aqui. Eu acho que é sobre os orixás que fizeram a pergunta, eu vou achar aqui. É que tem bastante gente dando boa noite, entrando na live aqui. É difícil depois a gente ver tudo isso. Eu acho que a pergunta, eu não me lembro quem fez, é sobre os orixás. Foi perguntado, pai, se os orixás são diferentes ou se são todos iguais. Não, orixás são diferentes, né? Nós temos santos Oboró, né, que são santos homens, e temos as santas Iabás, né? Então, santo Oboró, e se a gente faz vestimento de saia, a saia é até o joelho. Santa Mulher
que é Santa Iabá, a saia vai até os pés. Só o Oxalá, que por conta dele ser curioso, Nanã praguejou ele, que ele comeria só bicho fêmea, e também usaria saia até os pés. Muito bem. Pai Isaías, uma pergunta da Terezinha também, já aproveitando aqui para a gente colocar em ordem, ela colocou se no candomblé os médiuns que recebem incorporação também são chamados de cavalo, assim como na Umbanda. Não existe uma denominação do médium. Não. Umbanda é chamado de cavalo. No candomblé a gente não tem esse termo, né? A pessoa que é iniciada, ela é Iaô. Né? É Iaô. Depois aí vai, conforme vai dando as obrigações, vai tendo graduação até chegar um babalorixá ou uma ialorixá, que é os seus 7 anos. Eu vou fazer uma pergunta e uma dúvida que eu tenho sobre o terreiro, a roça que eles falam de candomblé, né, Isaías? Se eu tiver errado, o senhor me corrige, por favor. Existe, por exemplo, o senhor falou a questão da hierarquia. Mulher pode assumir o cargo maior na hierarquia do candomblé, não tem discriminação nenhuma. Se é homem ou mulher, tanto pode ser o líder do terreiro. Pode sim. Se ela tem, assim, se o orixá dela pede uma casa, né, na sua obrigação de 7 anos, então é entregado todos os direitos, é entregue para ela todos os direitos para ela abrir a sua casa, né, para ela iniciar um Iaô, né? Então, a partir dali, ela pode começar a montar a sua casa, vai ter a ajuda desse babalorixá ou dessa ialorixá, na casa que ela pertencia, porque ainda continua aprendendo, né? A vida da gente é um eterno aprendizado, a gente não sabe tudo. Olha quantos anos eu tenho de santo e eu não sei tudo, eu estou na fase de aprendizagem ainda, né? Então, assim, candomblé também é humildade, é sempre precisando um do outro. Eu sempre digo nas minhas falas que acho que na vida, não é só no candomblé, nós somos escora um do outro. Às vezes você precisa escorar em mim, às vezes eu preciso escorar em você, né? Para a gente seguir a nossa caminhada, para a gente seguir, para que a gente foi destinado aqui na Terra, né? Para o nosso destino, para a gente carregar o nosso fardo, a gente conseguir carregar. Às vezes a gente precisa da ajuda do amigo, né? Todos nós. Um é escora do outro. Muito bem. E sobre o jogo de búzios, né? A gente sabe que para ver os orixás de coroa, de cabeça, né? O pai de santo ou o babalorixá joga os búzios para os filhos da casa. Muitas pessoas criticam, né? Falam mal do candomblé, não entendem o que é essa religião maravilhosa que é o candomblé, mas gosta de jogar um búzio, gosta de numa taróloga. Como funciona os búzios, pai Isaías, para explicar para as pessoas que gostam de jogar um búzio, como que é feito, se o senhor joga búzio, se é cobrado alguma taxa, como que é feito tudo isso, quem pode jogar os búzios? Então, o jogo de búzio, ele é dado também nessa obrigação de 7 anos, se você tem a mão de jogo, né? Se o orixá te deu essa mão de jogo para você jogar, né? Se você foi predestinado a ser um babalorixá ou uma ialorixá com mão de jogo, né? Não adianta as pessoas pegarem búzio e sair jogando por aí, porque assim, a gente veja, tem muitas histórias hoje, infelizmente, né? Que estão na Umbanda e que acham que pode jogar búzio, sai jogando búzio, falando orixá para as pessoas, e às vezes não tem nada a ver aquilo que ele está falando, causa uma ilusão na cabeça daquela pessoa, fala em verdades, porque ele não foi preparado para ter um jogo de búzio, ele não foi preparado para ter esse saber, para ter essa visão, para entender as quedas do jogo, né? Então isso é ancestral que traz para a gente. Então se ele não passar por todas as etapas do Iaô, né, até chegar o babalorixá ou ialorixá, ele não deve jogar búzio. Carta não, né? Tem curso de cartomante, você aprende a jogar carta, é uma coisa que se ensina, né? Agora, jogo de búzio não se ensina, né? Jogo de búzio é vivência, é ancestralidade, é espiritualidade, e a gente cobra, sim, eu cobro meu jogo de búzio, e também cobro trabalho, sim, né? Porque às vezes a pessoa vem
E você pode prestar atenção que essas pessoas, eu tenho uma legião de pessoas que me acompanham, né? Que vêm, jogam búzio, às vezes precisa tirar um ebó para tirar um negativo de cima, a gente faz, essa pessoa vai embora e ela vai voltar só quando ela tiver problema novamente, né? E assim, eu dedico a minha vida para a religião. Então, assim, para falar que eu não faço nada, eu vendo bicho, galinha, pato, angola, marreco, ganso, pavão, fazão, né? Então, isso é um hobby para mim e também é uma maneira da gente angariar fundos. Mas o jogo de búzio, a religião é o meu caixa forte, é a minha vida, é tudo na minha vida, tudo na minha É a vida. dedicação Mas, exclusiva. às vezes, chegam pessoas com problemas sérios e que não têm condições de pagar. E não é por isso que eu vou deixar de atender, porque isso foi me dado também para que eu pudesse auxiliar as pessoas. Então, eu tenho obrigação para com as pessoas que me procuram. O Baluaê é o Deus da pobreza, né? Então, eu tenho que me dedicar às pessoas que precisam de mim. Às vezes precisa de um jogo, às vezes precisa de um ebó, às vezes precisa de uma cesta básica, às vezes precisa de um outro atendimento, que é remédio, né? Também sou envolvido na saúde. Eu fui conselheiro municipal de saúde a vida inteira, fui presidente de conselho de saúde, então é a área que eu entendo bastante, que eu tenho conhecimento com secretário de saúde, com todo mundo da área, para poder auxiliar as pessoas que precisam, né? Então Muito bem esclarecido. Ô, Paisagem, depois eu vou passar a palavra para o Du e para o Pena também para a pergunta, mas se você puder deixar as pessoas que querem jogar o jogo de búzio com você, como que as pessoas podem fazer? Existe um telefone, um WhatsApp, para a gente colocar aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente? Olha, tem um telefone, que é o meu telefone mesmo, é o 997 98 8998. 997 90 8998. Repete. É 16. Repete que o Peninha vai colocar aqui para a gente. 90 8998. Conseguiu, Pena? 99790. Não copiei, não. Não copiei, não. 997 90 8998. E tem também o nosso Facebook, tem o nosso Instagram, né? Então vocês podem seguir a gente passa todos os candomblé que tem lá em casa, né? Vocês podem assistir, podem fazer comentários. Quem ajuda a gerenciar é meu filho Márcio, né? Porque a gente não tem tempo para tudo, né? Exatamente. Ó, tem uma... Olha lá, tá ali. É 17 o DDD, você colocou 17, Peninha. 16. É 16. Desculpa. 16. Então vamos corrigir Digitei aí. errado. E eu acho que tem um 9 a mais aí, viu? 997 90. Por favor, quem souber o telefone do pai Isaías, coloca aí pra gente que nós vamos fixar aqui nos comentários. Coloca com o DDD. Tem uma pergunta aqui, do já eu vou passar para você fazer a pergunta já, mas tem uma pergunta interessante da Leninha aqui. Eu vou estar aí, ó, o telefone do pai Isaías está fixado. Quem quiser entrar em contato com ele, é esse telefone que está aqui na tela. A Leninha fez a seguinte pergunta, pai Isaías. Entrega ou oferendas para fazer mal a uma pessoa pode ser recusado? Quem que recusaria? A entidade? Eu também não entendi a pergunta. Eu acho que ela quis dizer o seguinte: se alguém chegar a procurar o senhor para fazer um trabalho, uma entrega, para fazer mal para outra pessoa. Então, eu acredito que seja essa a pergunta. Assim, ó. Eu vou dizer uma coisa para a Leninha. As minhas mãos, elas foram feitas para usar para o bem e para dar vida para essas pessoas. Se eu queimar a minha mão uma vez com maldade, ela não vai servir mais para poder dar vida e dar caminho para as pessoas. Então eu prefiro a minha mão saudável. Jamais vou queimar a minha mão fazendo maldade para alguém. A gente tem os nossos Exu, a gente tem quem faz por nós. Então a gente não precisa estar fazendo e dando resposta para ninguém. Muito bem respondido. É isso que a gente... Esse é o intuito da live. A gente mostrar que o candomblé não anda, não faz mal, não faz amarração.
Claro que dentro de todas as religiões existem más pessoas. Não são os candomblecistas que são ruins. Quer dizer, não é o candomblé, são os candomblecistas, alguns. Não são Sobre os... a amarração, eu só queria fazer um comentário com você. Pois não. A gente só amarra aquilo que a gente tem. O que a gente não tem, a gente não amarra. E você amarrar alguém que você não tem, você vai viver sofrimento com essa pessoa, porque ela está ali amarrada, não pelo coração. É por feitiço. Muito bem esclarecido. Então, só completando meu pensamento. O espiritismo não faz mal a ninguém, mas os espíritas, alguns sim. O catolicismo não faz mal a ninguém, mas os católicos, alguns sim. Então, isso dentro de todas as religiões. Então, a gente não pode generalizar, a gente não pode julgar pela conduta de alguns. Uma religião, como o pai Isaías disse, a mão dele é para o auxílio, é para a caridade, né? Du, pode fazer a pergunta, meu querido. A minha pergunta, o seu Isaías já respondeu, mas vou fazer para você entender. Eu ia perguntar para ele como é que era a recepção das pessoas de outra religião que querem ingressar dentro do terreiro dele. Ele já falou, as mãos dele se queimarem não vai funcionar. Está respondida a minha pergunta. Tá? Então, acho que a resposta dele para a Leninha foi a minha resposta à minha pergunta. Qualquer pessoa que chega lá, se for do bem, vai entrar. Se ele for do bem, não vai entrar. Então, está respondido. E depois, a Leninha coloca se era essa mesma pergunta que ela queria fazer, né? Eu que deduzi que fosse isso. Leninha! Que, na verdade, o que o Babalorixá quer dizer é o seguinte. Aqui na Terra, todo mundo pode fazer o que quiser. Só que acima dele e atrás dele tem diversos orixás que vão cobrar ele. Né? Nós temos aí o nosso orixá da justiça, que é Xangô, vai pegar ele na curva. Né? Depois nós temos o Ogum, que vai cumprir a lei. E aí por diante. E aí como é que fica? Né? E outro comentário que eu queria fazer, Babalorixá, naquela pergunta que o Rômulo fez, o candomblé ele se diferencia um pouquinho da Umbanda, porque ele não tem atendimento aos consulentes. Os atendimentos são feitos através do IFA, não é isso mesmo? Então, é assim, o nosso atendimento é através de ebó, né, que são limpezas que a gente faz. A gente utiliza grãos, a gente utiliza farinhas, né, a gente utiliza várias coisas, vários elementos da natureza, né, que a gente utiliza pano, né, para fazer limpeza na pessoa. Inhaçã, que é a deusa dos ventos, dona dos Egum. Então, Inhaçã, ela varre também, né, com as mãos, né, aquele barracão, tirando os Egum, né, que são pessoas que estão ali para trazer atrapalhação, já faleceram. O Inhaçã faz isso com as mãos. O Baluaê, também, na festa de Obaluaê, que é o Nubagé, que a gente teve esse ano, foi no mês de agosto, o Baluaê, ele também joga doburu, que é a pipoca, né? Que é uma maneira de limpar as pessoas com a pipoca, né? Que chama doburu. É servido também um banquete de Obaluaê, né? Que são todas as comidas típicas, né? Da religião, servido na folha da mamona, né? Que a pessoa come aquele alimento que ela conseguir comer. O que não quiser comer, vai segurar ali na folha. Depois a gente prepara uma bacia, um alguidar grande, para as pessoas depositarem lá o que não comeu. Passa pelo corpo que sobrou e bota lá. O que você comeu, ingeriu na sua boca, é uma limpeza para você, né, para te trazer saúde, para pedir mais um ano de saúde. Então, assim, o nosso meio, né, que a gente utiliza não é igual na Umbanda, que na Umbanda o espírito vem, conversa, te dá atendimento, fala o que precisa fazer, né? É diferente. Para nós é tudo diferente. É dessa maneira para a gente. Muito bem. Pessoal, Edu e Peninha, eu vou fazer a última pergunta aqui que a Leninha fez. Ela perguntou, pai, todo candomblé funciona do mesmo jeito? Não. Cada casa tem seu uso e cada uso tem o seu parafuso. Eu não acabei de dizer que é aprendizado de ancestralidade. Então, assim, é de família. A minha família faz de um jeito. A sua família aprendeu de uma outra maneira. Né? Então, não se aprende pela internet. É isso que a gente quer dizer. Né? Lógico que se ensina muita coisa errada, né? Pela internet, que as pessoas se danam a fazer
e a hora que descobre que está fazendo errado, que vai tentar corrigir. Então, assim, é aprendizado de vivência. Muito bem. Edu e Pena, nós já estamos com 21 horas. Vou passar a palavra para vocês, para fazer as considerações finais. Agradecer, claro, o pai Isaías, que deu aqui uma verdadeira demonstração de humildade, de conhecimento, né? Demonstrou realmente o que é o candomblé, o que são os candomblecistas. Ele, como um dirigente de casa de candomblé, mostrou para a gente, desmistificou, trouxe as questões de um modo simples, de um modo acessível, que todos nós entendemos e ficamos aqui. Eu fiquei maravilhado com a participação. Claro que nós vamos trazer ele várias vezes, porque tem muita coisa que a gente queria perguntar e não deu tempo. Du e Pena, a palavra é com vocês. Pai Isaías, gratidão pela noite de hoje, pelo aprendizado. O senhor realmente tirou muitas dúvidas, minha e assim como de todas as pessoas que estão com a gente. Desejo para o senhor paz, sabedoria cada vez mais, e nessa infinita missão que o senhor tem aí, possa galgar cada vez mais pessoas boas do seu lado, pessoas boas que frequentam o teu terreiro. E em nome do Papo de Amigos, eu te agradeço pela noite de hoje, viu? Muito obrigado, gratidão imensa. E no futuro próximo, pode ter certeza, se os meninos quiserem comigo, mas eu quero fazer uma visita aí para o terreiro do senhor. Muito obrigado. Muito bem-vindo. Muito obrigado, viu? Foi uma grande alegria ter o senhor aqui. E o senhor viu que o nosso canal aqui, ele tem a incumbência e a necessidade de justamente desmistificar tudo que está essa intolerância religiosa. E hoje eu de princípio, antes de você criticar ou falar mal, conheça, vai conhecer, procure algum lugar, né? Um lugar sadio, um lugar onde realmente faz a caridade. Não importa se é um orixá, se é Maomé, se é Buda, se é Deus, seja o que. O importante é a gente estar de mãos dadas, sempre pensando no bem e na ordem. Foi um prazer em conhecê-lo, foi uma grande noite, e seja bem-vindo umas próximas vezes também. E a Totô, falou aí. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, claro, ao pai Isaías, agradecer a todos os filhos dele que estão aqui na live, estão dando aqui a boa noite, estão agradecendo. A dona Sônia colocou assim, ó, belo aprendizado mesmo, nem sabia o que perguntar. E a dona Sônia é uma conhecedora da espiritualidade, viu? Amiga nossa. Agradecer a você, pai Isaías, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente, né? Por trazer todo esse conhecimento de uma forma tão simples, mas tão clara, né? Que deixou muito claro o que é o candomblé, né? Que é uma religião de caridade, de auxílio, de acolhimento, de amor. É a lei de amor sempre que está presente. Então, como o Peninha muito bem disse, antes de julgar, a gente tem que procurar estudar, conhecer o que é. É muito fácil apontar, julgar, discriminar, né? Essa religião que só tem a fazer o bem ao próximo, né? Esse acolhimento, você nota o respeito entre as pessoas frequentadoras, o respeito que tem pelo dirigente, pelo seu Isaías, os filhos da casa, todos aqui prestigiando, o quanto é importante, o quanto serve de exemplo, né? O Pena deve lembrar do que eu estou falando, né? Que os filhos de algumas casas não acompanham as próprias lives da casa, né? Foi uma conversa minha e do Pena sobre uma instituição que faz um trabalho maravilhoso, mas que as próprias pessoas que frequentam a casa não prestigiam as meninas que fazem o trabalho lá. Então, eu gostaria, pai, de te agradecer. Como o Eduardo disse, eu vou sim um dia marcar para conhecer o seu terreiro. Será um prazer imenso, uma alegria conhecer tudo isso, conhecer essa energia, que a gente possa fazer parte. Claro, participou uma vez aqui na live Papo de Amigos, assina um contrato vitalício, viu? Vitalício. A gente vai sempre te chamar, porque uma live, 1 hora é muito pouco para falar de um assunto tão extenso. Então, minha gratidão por ter aceito, gratidão a todos os nossos amigos que aqui estão acompanhando. Eu vou passar a palavra para você, tá, pai Isaías? E depois vou te pedir se você pode fazer o encerramento, se você pode fazer uma prece para a gente encerrar a live. Bom, eu quero agradecer primeiramente vocês, que vocês foram
o aparelho utilizado para que a gente pudesse desmistificar um pouco o candomblé, para mostrar que não é nada disso que foi pregado uma vida inteira. E eu adoraria poder receber vocês, adoraria que vocês viessem no culto em casa para vocês prestigiar também. Eu quero agradecer todos os meus filhos de santo de casa, o Zogan, Zeked, os filhos, os amigos, né? Porque a gente faz muito amigo, né? A gente que está nesta vida, as pessoas conhecem a gente não conhece as pessoas, porque a gente lida com muita gente, né? E eu sou bastante sincero, se eu não me lembrar, eu vou dizer, não me lembro de você, né? Porque depois a gente fica, como que faz? Você fala que conhece e não conhece, né? Então, eu sou bastante sincero, apesar de ser já idoso também, né? A mente da gente é falha, mas eu quero agradecer a todos vocês que puderam participar e todas as vezes que eu puder colaborar com vocês, eu estarei à disposição. Muito bem. Nós que temos a agradecer. Você pode fazer uma prece de encerramento, pai, para a gente, depois da prece, encerrar a nossa live. Eu vou fazer uma reza, que ela é de Obaluayê, em Yorubá, tá? Por favor. E nessa prece, ela pede saúde para a gente, misericórdia para nós, né? Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais assim, ó, sem amor, sem tempo um para o outro, né? Porque às vezes a gente não tem tempo, né? Então, para acalentar os nossos corações, tá? Sapatá, Dagolo, Daí, Niue, é um dia da Mudaragolo, Naí. Que o Baluayê traga saúde para todos vocês que participaram e quem gostaria de participar também, que o Baluayê traga saúde de vocês, que é a nossa parte principal. Eu digo sempre que a gente tem 3 pilares na nossa vida que a gente precisa fortalecer, que é a nossa saúde, que é a nossa paz interior e prosperidade que a gente vive no mundo, que esse é necessário. Então, que traga saúde, que traga paz e que traga prosperidade para cada um de vocês que puderam assistir. Muito obrigado. Nossa, muito obrigado. Uma noite especial. Lembrando a todos que essa live ela fica salva no nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10 e também no meu perfil no Instagram. Lá tem todas as nossas lives. Para quem perdeu, para quem não pôde acompanhar inteiro, para quem quiser compartilhar a live, é muito importante a gente divulgar essa live para que mais pessoas tenham o conhecimento, o aprendizado. Lembrando que toda terça-feira, às 20 horas, tem a live do Papo de Amigos. Uma boa semana, gratidão, Pena, gratidão, Edu, gratidão para Isaías, gratidão a todos. Uma semana com muita luz e muito amor e até terça-feira que vem. Que assim seja.